Você já parou para pensar que nem todo escolhido termina bem? A gente ama histórias de superação, de promessas cumpridas, de reinos restaurados. Mas e quando o final não é como o esperado? Joás foi ungido por Deus, escondido por um sacerdote, preparado no secreto e aclamado por um povo inteiro. Mas mesmo com tudo isso, ele terminou traído, ferido e esquecido. Como isso é possível? Como alguém tão protegido pode cair tão fundo? O problema é que muitos confundem chamado com imunidade. Acham que só porque começaram com Deus, o caminho vai se manter sozinho. Mas não vai. Fé que não é alimentada morre. Oração que não é cultivada se cala. E correção que não é ouvida vira juízo. Essa história não é só sobre um rei. É sobre mim, sobre você, sobre qualquer um que já foi levantado por Deus, mas corre o risco de se perder pelo caminho. Se você acha que o perigo está lá fora, nos inimigos, nas crises, nos escândalos, cuidado. Às vezes o maior inimigo é o ego alimentado no silêncio da alma. E se você acha que isso não pode acontecer com você, esse vídeo vai te mostrar o contrário. Prepare-se para mergulhar numa história real, chocante, cheia de reviravoltas e, acima de tudo, cheia de lições práticas para sua vida espiritual. Joás não nasceu num berço comum. Nasceu num campo de guerra espiritual. Enquanto a maioria dos bebês chega ao mundo sendo acolhida por mãos amorosas, ele foi lançado em um ambiente tomado por medo, ambição e sangue. Sua avó, Atalia, ao tomar o trono, fez o impensável. Mandou exterminar seus próprios netos para manter o poder. Mas é justamente em cenários assim, quando tudo parece perdido, que o chamado de Deus começa a se manifestar de forma silenciosa, porém poderosa. Enquanto o caos se instalava no palácio, Deus levantava uma mulher corajosa, Jeoseba. Ela não era rainha, nem profetisa, mas teve discernimento e coragem suficientes para esconder Joás no templo. E não foi por um dia ou dois, foram 6 anos de oração, silêncio e fé. Imagine isso, criar uma criança escondida, enquanto o mundo lá fora a queria morta. É como tentar manter acesa uma vela numa tempestade, mas aquela chama era o início da correção que Judá tanto precisava. Esse início não foi apenas sobre sobrevivência, mas sobre propósito. Joás, mesmo sem saber, já carregava um destino profético. Quantas vezes a gente acha que, por termos começado num ambiente difícil, nosso futuro está comprometido? Mas, assim como Joás, muitas vezes é no esconderijo, na dor silenciosa, na sala esquecida, no quarto onde só resta a oração, que Deus está moldando aqueles que vão mudar a história. E falando em mudança, enquanto o trono estava tomado por tirania, dentro do templo uma nova história era escrita, mas ninguém sabia. Joás, ainda menino, era instruído longe dos olhos do povo. Quem cuidava dele era Joiada, um sacerdote sábio, que entendia que mais importante do que ter um rei era formar um homem com fé e caráter. Não havia luxo, nem corte real. Havia discipulado, oração e ensinamento. É o tipo de preparo que não dá curtidas, mas constrói raízes. É curioso como, nos bastidores da vida, Deus faz suas maiores obras. Enquanto Atalia governava com punho de ferro pensando estar segura, um plano divino estava sendo gestado. E aqui mora um princípio. Aquilo que é verdadeiro não precisa ser imediato. Precisa ser maduro. O chamado de Joás não exigia pressa, exigia paciência. Da mesma forma, tem gente esperando aplausos, quando o que precisa mesmo é de silêncio e treinamento. Aos 7 anos, a preparação chegou ao fim. Joiada não apenas o ensinou, o protegeu do mundo até que estivesse pronto para enfrentá-lo. E a lição é clara. Não despreze o tempo do anonimato. É nele que a identidade se firma e o coração se alinha. E quando Deus dá o sinal, não tem força humana que impeça a revelação de alguém que passou anos sendo moldado no secreto. E é justamente aí que as trombetas começam a soar. Quando o momento chegou, ele não foi tímido, foi estrondoso. O templo, que por anos havia sido um esconderijo, agora se tornou o palco da justiça.
Joás é apresentado ao povo como o verdadeiro herdeiro, e o som das trombetas ecoa como um grito de correção divina. Aquilo que estava escondido agora brilha diante de todos. O menino que foi preservado pela fé e pela oração, agora é reconhecido como rei, em um cenário que mais parecia roteiro de cinema. Atalia, ao ouvir a celebração, corre até o templo para tentar apagar o que Deus havia acendido. Mas já era tarde. O povo, que antes temia, agora se une em coragem. O reinado dela termina não apenas com sua queda física, mas com a queda da mentira que sustentava seu trono. É a velha história. Quando a verdade aparece, a impostura não resiste. E aqui vale um conselho direto. Quando você é chamado por Deus, não precisa se explicar, precisa se posicionar. A cena é forte, quase simbólica. Um menino de 7 anos, frágil aos olhos humanos, mas respaldado pelo céu, assume o trono de Judá. Isso mostra que quando o chamado é legítimo, a idade, a aparência ou a história não importam. Deus não procura perfeição, ele procura rendição. E com Joás agora coroado, o desafio não era mais sobreviver, era governar com integridade. Mas essa missão só seria possível com alguém ao seu lado que conhecia o valor de andar em fé. Agora, como rei, Joás não estava sozinho. Ao seu lado permanecia Joiada, não apenas como sacerdote, mas como conselheiro, mentor e lembrete constante de que reinar com justiça exige mais do que autoridade. Exige oração, escuta e fé. Foi sob essa influência que o jovem rei começou a agir com retidão. Os altares pagãos foram derrubados, a idolatria enfrentada, e o povo, aos poucos, começou a perceber que algo estava diferente. O cenário escuro começava a ganhar tons de esperança. Essa parceria entre rei e sacerdote é um exemplo poderoso. Liderança e espiritualidade não precisam andar separadas. Na verdade, quando caminham juntas, produzem reformas reais. E aqui vai uma aplicação prática. Quem está guiando suas decisões? Você se cerca de vozes que te alinham com seu chamado ou de opiniões que só reforçam seus medos. Às vezes, uma conversa com alguém sábio vale mais do que 1000 curtidas. É nessas conexões que nascem os verdadeiros recomeços. Mas nem tudo eram flores. Apesar da boa vontade de Joás e da influência de Joiada, o templo ainda estava em ruínas, física e espiritualmente. Era como ver um coração disposto habitando em um corpo ainda ferido. E isso nos ensina algo valioso. Por mais boa que seja a intenção, a reconstrução exige esforço coletivo. Joás sabia que precisava dar o próximo passo. Restaurar não apenas o trono, mas o lugar da presença de Deus entre o povo. Joás, movido por um senso de propósito e guiado pela lembrança viva de seu chamado, decide encarar de frente um desafio que muitos evitavam: restaurar o templo. Não bastava liderar com justiça, era preciso reconstruir aquilo que simbolizava a fé do povo. E vamos ser honestos, fé não é só discurso, é ação. Ele começa uma campanha entre o povo, convocando ofertas voluntárias para a obra. Mas como acontece até hoje, nem todo mundo colabora de imediato. Os sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a se envolver, mostraram resistência. Isso é mais comum do que parece. Às vezes, quem deveria encorajar é quem mais atrasa. Mas Joás não recua. Ele muda a estratégia, cria um sistema transparente de coleta e conquista o povo pela verdade. Resultado: as doações chegam, o templo é restaurado e com ele a esperança. É como reformar uma casa antiga. A poeira incomoda no começo, mas a transformação vale cada esforço. Essa fase mostra que liderar pela fé também exige pulso firme e sabedoria. Se você sente que tem algo a restaurar, seja uma relação, sua saúde espiritual ou sua caminhada com Deus, não espere que todos apoiem. Comece com o que tem. Organize-se, busque conselhos bons, mantenha sua oração constante e vá ajustando o que for preciso. O que importa é não desistir da reconstrução. E foi nessa atmosfera de renovação que algo inesperado aconteceu: a perda de uma das colunas mais importantes do reinado de Joás. A partida de Joiada não foi apenas a morte de um homem, foi o enfraquecimento de um alicerce. Sem seu conselheiro e amigo, Joás começou a se cercar de bajuladores.
E aqui mora um alerta que serve para qualquer um. Quando a oração some e os conselhos mudam, o coração se perde. Joás, que antes ouvia instruções alinhadas ao seu chamado, agora se deixava levar por vozes que massageavam seu ego, mas corroíam sua essência. A queda espiritual não aconteceu de uma vez. Foi sutil, mas contínua. Os altares que ele mesmo havia destruído começaram a ser reconstruídos. A idolatria voltou a crescer como erva daninha em solo fértil. E o pior, Joás, que tinha sido um símbolo de fé e renovação, começou a se afastar daquilo que o fazia diferente. Isso mostra como é fácil perder o foco quando a base espiritual se fragiliza. A ausência de Joiada deixou um vazio que nunca foi preenchido. E o rei, sem perceber, começou a reinar com a aparência de autoridade, mas sem o espírito que sustentava suas decisões. Esse trecho da história nos ensina que manter-se no caminho é mais difícil do que entrar nele. O problema não era a falta de habilidade de Joás, mas a falta de alinhamento. Quantas vezes a gente começa bem, cheio de propósito, e aos poucos vai afrouxando os princípios? Por isso, manter uma rotina de fé, amizades verdadeiras e tempo de qualidade com Deus não é luxo, é sobrevivência. E no caso de Joás, a consequência desse desvio estava prestes a chegar com força e justiça. No vazio deixado por Joiada, Deus levantou outro mensageiro, Zacarias, filho do sacerdote. Ele não tinha cargo político, mas tinha algo que poucos mantinham naqueles dias: ousadia e fé. Ele se levantou diante do povo e do próprio rei, denunciando os desvios, os pecados e o abandono do chamado que antes movia a nação. E isso, claro, incomodou. Gente acostumada com o elogio não lida bem com o confronto. Mas profeta de verdade não busca aplausos. Busca obedecer. A reação de Joás foi a pior possível. Mandou apedrejar Zacarias, dentro do templo. Um lugar antes reconstruído com tanto zelo, agora se tornava palco de sangue inocente. E o mais assustador, o rei que só existia por causa da oração e do cuidado de Joiada, agora matava o filho daquele que o criou. Zacarias, em seu último suspiro, lançou uma profecia: o Senhor verá isso e cobrará. Um aviso que ecoa até hoje, porque toda injustiça tem um prazo de validade. Aqui tem uma chave preciosa. Quando rejeitamos a correção, rejeitamos a chance de voltar para o caminho. Deus não silencia por fraqueza, mas por misericórdia. E quando um alerta vem, mesmo que duro, é melhor ouvir do que insistir no erro. Às vezes, aquela mensagem incômoda, aquele conselho sincero, ou até uma repreensão bíblica, são instrumentos divinos para nos livrar do abismo. Mas Joás não quis escutar. E, como acontece em toda a história de orgulho, a colheita amarga estava a caminho, vinda do norte. E então veio o juízo, não em forma de trovão, mas de exército. Os arameus invadiram Judá. Curioso é que eles nem eram numerosos, mas venceram com facilidade. Isso mostra que o problema não era militar, era espiritual. Quando a fé vai embora, o favor também se afasta. Joás, o menino ungido que foi escondido por Deus, agora se via vulnerável, ferido, humilhado. A força de um rei não está na espada, mas na aliança, e a de Joás havia sido quebrada. A derrota foi como um espelho cruel. Não refletia apenas o fracasso nas batalhas, mas a decadência de um reinado que começou em oração e terminou em desvio. É como uma empresa que começa com propósito e termina afogada em vaidade. Quando Deus não está no centro, o colapso é só questão de tempo. E aqui vai um lembrete direto. Quando tudo à sua volta começa a ruir, antes de olhar para os lados, olhe para dentro. Talvez o que esteja faltando seja menos estratégia e mais arrependimento. Ferido e sem honra, Joás volta para o palácio. O rei que um dia foi símbolo de esperança, agora representava ruína. Seu corpo machucado era o reflexo visível de um coração distante, e é nesse estado frágil, sem força, sem aliados fiéis, que ele enfrenta o desfecho de sua jornada. Mas o que vem a seguir não é apenas o fim de um reinado. É o retrato da consequência de ignorar a correção e desprezar o chamado de Deus. Joás, agora gravemente ferido,
tenta se recuperar no palácio. Mas mesmo ali, onde deveria encontrar proteção, ele é surpreendido. Seus próprios oficiais, homens de confiança, tramam sua morte. Não foi um ataque estrangeiro, foi traição interna. E isso dói mais. Quando se abandona o chamado e a fé, até quem parecia aliado revela sua verdadeira face. Joás morre pelas mãos daqueles que um dia o aplaudiram. O eco do abandono espiritual ressoava agora em forma de facada. Seu corpo foi enterrado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Um detalhe sutil, mas poderoso. Era como se a história dissesse: aqui jaz alguém que começou bem, mas não terminou digno. E isso levanta um alerta gigante. A forma como a gente termina importa, e muito. Joás não perdeu a coroa por um erro, mas por insistir no erro. E quando a correção veio, ele ignorou. Foi essa surdez espiritual que o levou à ruína, não a força dos inimigos. É triste pensar que aquele menino, escondido com tanto zelo, criado em oração, preparado com carinho, terminou assim. E a gente se pergunta: como alguém tão promissor pode cair tanto? A resposta está na negligência do essencial. O que sustenta um reinado, uma família, um ministério ou até uma vida comum não é carisma nem posição, é constância. E quando ela é perdida, até os mais ungidos se tornam vulneráveis. Mas há uma lição aí, uma lição que precisa ser lembrada e levada a sério. A história de Joás é daquelas que começam como milagre, mas terminam como alerta. Ele foi salvo por um ato de coragem, educado em fé, moldado por oração e chamado para algo grandioso. Mas o tempo revelou que começar bem não garante o final feliz. É preciso firmeza, constância e humildade para continuar ouvindo a voz de Deus quando os aplausos já se foram. Porque fé que não se alimenta com o tempo enfraquece, e enfraquecida, ela não sustenta ninguém. Joás teve tudo: um sacerdote sábio ao lado, o povo a seu favor, a unção sobre sua cabeça. Mas trocou tudo por bajuladores, poder vazio e decisões que feriram o coração de Deus. Sua história nos ensina que não basta ser escolhido, é preciso se manter fiel. E fidelidade se prova no silêncio, na dor, na correção recebida com humildade. Fé de verdade não é só para momentos de glória, é também para quando ninguém está vendo e tudo em volta parece contrário. E agora, talvez você esteja se perguntando: o que essa história tem a ver comigo? Tudo. Porque todos nós em algum momento somos como Joás. Temos um começo promissor, um chamado, um sonho. Mas a questão é, como vamos terminar? Essa pergunta, por mais simples que pareça, é o que define destinos. E se você ficou até aqui, é porque dentro de você há sede por essa resposta. Mas antes de seguir, você precisa saber de algo que muda tudo. E agora me diz, de que adianta começar cheio de promessas se você não estiver disposto a permanecer fiel até o fim? A vida espiritual não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O que vai garantir sua vitória não é o quanto você corre rápido no começo, mas o quanto você resiste, com fé, mesmo quando tudo em volta parece querer te parar. Você tem mantido sua oração viva? Tem buscado a correção de Deus ou se cercado apenas de vozes que dizem o que você quer ouvir? A história de Joás não é só uma advertência. Ela é também um espelho. O que você está fazendo com o chamado que Deus colocou nas suas mãos? Está protegendo? Está investindo? Ou está deixando escorregar pelas brechas da vaidade, do orgulho, da distração? Hoje é dia de refletir e mudar. De rever suas alianças, seus hábitos e seu tempo com Deus. Porque se você não lutar para permanecer, vai acabar perdendo o que recebeu de graça. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso passar. Comente aqui embaixo o que mais te impactou nessa história. Quero saber como Deus te tocou. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana você vai encontrar aqui mais histórias como essa, com verdades que confrontam, curam e edificam. Lembre-se, não basta ter um começo incrível, é preciso ter um final fiel.